A paz do Senhor Jesus Cristo. Há um tempo que nós nos encontramos. Então, nós estamos aqui para mais uma devocional. A devocional de hoje, ela tem o seguinte título: Enquanto louvo, Deus me concede vitórias. É óbvio que nós não devemos louvar ao Senhor apenas quando estamos atrás de vitória, porque nós somos convidados a louvar o Senhor em todo o tempo. Mas a verdade é que eu estou aqui com a Bíblia logo aqui, deixa eu mostrar a vocês, uma Bíblia, e eu quero falar com vocês um pouquinho sobre 2 Crônicas 20, que inclusive vou utilizar essa palavra amanhã na ministração de louvor. Amanhã, nós estamos em setembro, amanhã vai ser dia 25 de setembro, e eu estarei ministrando ali na Metodista Central, e eu vou usar esse texto como introdução, convidando o povo a buscar ao Senhor. E interessante que é o seguinte: o rei Josafá, isso está lá em 2 Crônicas capítulo 20, ele estava lá começando a fazer as coisas bem, direitinho, colocando tudo no eixo. E de repente, os moabitas, os amonitas e outros habitantes do Monte Seir, eles planejam então invadir o local onde Josafá é rei, o local onde Josafá está reinando. E o que acontece? Dentro disso tudo, Josafá, ele percebe que os seus inimigos são muito mais numerosos do que os exércitos de Israel poderiam combater. Quem sabe você que está me assistindo agora está realmente passando pela mesma situação que o rei Josafá. Você tem procurado andar reto diante do Senhor, você tem procurado andar em integridade diante do Senhor, e quando você percebe, existe uma guerra, um exército, toda uma estrutura bélica, espiritualmente falando, é claro, se levantando contra você. E aí, querido, eu quero trabalhar com você nesses poucos minutos que nós temos, e eu preciso da sua atenção. Nós vamos ver aqui o que acontece, qual foi a postura do rei Josafá, junto com toda a congregação, com todos os seus súditos, e o que essa atitude gerou. A primeira coisa que nós vemos é que o rei Josafá ele se humilha diante do Senhor, e ele vira e diz assim: Senhor, Tu és o nosso socorro, nós precisamos do Senhor, nós não damos conta. A primeira coisa, larga o orgulho de lado, para de achar que é você que vai destruir todo o exército, porque não é. Faça como o rei Josafá, se humilhe diante do Senhor. E quando nós humilhamos diante do Senhor, sabe o que acontece? Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, acontece o seguinte: acontece aqui o que está no versículo 15. Jaaziel, que era o filho de Zacarias, que era um levita ali na congregação, o Espírito do Senhor vem sobre Jaaziel e ele diz assim: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, é de Deus. Olha que coisa tremenda, querido. Você, querida, que está nos ouvindo, que está vendo esta devocional, não foi à toa que você localizou entre tantos vídeos no YouTube, que você localizou este. Preste atenção, Deus está dizendo: esta peleja não é sua, é minha. Não se assuste, não fique com medo. Eu estou pelejando, lutando por você. Mas lembre-se, para nós termos o Senhor ao nosso lado, nós precisamos nos humilhar. Precisamos reconhecer que realmente precisamos dele. E veja o que acontece. Então, no versículo 18 diz assim: Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Preste atenção, o rei se prostrou. Gente, se prostrar é botar realmente a cara no chão. Ou seja, ele se humilhou diante do Senhor. Mas é interessante que ele não se humilhou diante do Senhor para ficar: Senhor, resolve o meu problema. Senhor, resolve o meu problema. Senhor, não.
o rei Josafá fez isso, junto com todo Judá, com toda Jerusalém, e diz aqui, no versículo 18, 2 Crônicas 20, capítulo 18, diz aqui que eles estavam adorando o Senhor. Então coloque o seu louvor, a sua adoração diante do Senhor, coloque em Deus a sua principal motivação. Ah, Senhor, eu estou te louvando não porque eu quero bênçãos, eu estou te louvando não porque eu quero vitória, ou porque eu quero uma cura, ou porque eu quero uma namorada, ou um namorado, ou um emprego, ou porque eu estou me sentindo muito pressionado, preciso... Não. Adore o Senhor de maneira íntegra, pura, dedicada, como o rei Josafá e todo o pessoal aqui fez. Eles adoraram o Senhor. Eles não ficaram assim, Senhor, eles louvavam o Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é tremendo. Eles foram se preocupar em adorar o Senhor. E aí, veja que interessante, uma estratégia de guerra foi montada e ela foi totalmente diferente. Porque numa guerra, quem vai na frente é a infantaria para fazer frente e começar a guerra. Mas nessa peleja, eles receberam a direção de colocarem os levitas na frente do exército. E os levitas deviam louvar com voz muito alta. Veja, ou seja, não tenha vergonha de dar o seu louvor ao Senhor. Não tenha vergonha de gritar bem alto, eu sou de Jesus, o sangue de Jesus é suficiente sobre a minha vida. Não tenha vergonha de louvar ao Senhor com toda a força do seu peito. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego, louve o Senhor. Então louve o Senhor. Tem fôlego em você? Então louve. Abra essa boca bonita que Papai do Céu te deu e louve a Ele. E aí, queridos, no versículo 21, nós vamos ver o que os levitas foram na frente do exército cantando. Eles foram cantando, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E olha que interessante, amados, e aí eu quero ler na íntegra com vocês, eu quero ler no versículo 22 do capítulo 20, diz assim: E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, ou seja, os amonitas, os de Moabe, ou seja, os moabitas, e os da montanha Seir, que vieram contra Judá. E foram desbaratados. Preste atenção nisso, queridos. Então, no dia de hoje, você tem inimigos que parecem muito maiores do que você possa suportar, de que você possa combater. Eu tenho uma boa notícia. Adore o Senhor. Humilhe-se perante a Ele. Faça isso com integridade, sabendo que você está louvando a Ele por quem Ele é, e não por o que Ele pode te dar. E prepare-se, como disse Geaziel, fiquem em pé e vejam o livramento do Senhor, porque nessa peleja vocês não terão que pelejar. O Senhor é contigo. Você é um campeão. Você é uma campeã. Deus te abençoe. Até a nossa próxima devocional. Amém. E eu quero aproveitar o finalzinho aqui e pedir que você procure no YouTube pelo Studio Way. E lá você vai ter o clipe Pela Fé, que eu gravei, um pequeno pedacinho, interpretando a música do André Valadão, Pela Fé. Eu tenho certeza que esse clipe vai abençoar muito a sua vida e será um prazer ter o seu acesso, seu comentário lá. Muito obrigado.